Graça e paz, amada igreja de Cristo. Coloque-se em pé, pegue o seu boletim. Antes de lermos aqui o versículo 17 do capítulo 3 de João, convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. É hora de nos concentrarmos de fato e nos concentrarmos que estamos na presença de Deus. O mesmo Deus que era o de ontem e é o de hoje sempre será. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus querido. Nós Te louvamos, ó Pai, porque tivemos em nossa igreja, Senhor, um mês de agosto maravilhoso, Deus. Nós tivemos um mês de agosto em que nós pudemos entender, compreender, ó Pai, estudarmos juntos, ó Deus, e sabermos, ó Pai, o que é preciso, Senhor, para fazer a diferença como cristão lá fora, Deus. Pedimos, ó Pai, para que nos use. Pedimos, Senhor, para que nos coloque, ó Pai, de fato, em situações em que sejamos testados, ó Deus, o nosso perfil, ó Pai, para que possamos sair aprovados diante de Ti. Louvado seja o Seu santo nome. Recebe este culto, ó Deus, senão de nada disso teria sentido, ó Deus. Nada, Senhor, cada nota aqui, ó Pai, entoada, tocada, nenhuma oração, nada faria sentido, Senhor, não fosse, ó Pai, o recebedor de todo. Pegue o seu boletim. Vamos ler juntos, então, o versículo 17, capítulo 3 aqui de João. Leiamos juntos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por João 3,17. Amém. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da Tua glória. Os céus declaram a Tua grandeza. Rei meu e Deus meu. Eu nasci para Te adorar e o Teu nome proclamar. Quero ser um instrumento Teu, Deus meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Não consigo mais viver um segundo sem Te ter. Meu coração precisa mais de Ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos Teus pés e Te adorar. A minha vida está em Tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o Teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o Teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Declare isso. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir.
E não importa a água turbulenta que você tenha que passar, o que nós podemos confiar, na verdade, é que Deus ele sempre estará conosco, não importa a circunstância. Louvemos. Vamos lá, ao passares. Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador. Eu sou teu Salvador, precioso és pra mim. Fui eu que te criei, fui eu que te formei, meu sangue derramei. Ao passares. Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador. Eu sou teu Salvador, precioso és pra mim. Fui eu que te criei, fui eu que te formei, meu sangue derramei. Precioso és pra mim. Fui eu quem te criei, fui eu quem te formei, meu sangue derramei. Precioso és pra mim. Fui eu quem te criei, fui eu quem te formei, meu sangue derramei. Ao passares pelas águas, serei contigo. Amém. Possamos de fato acreditarmos nisso. Amados, às vezes é difícil a gente manter o sorriso no rosto. Às vezes quando vem uma tribulação que é muito forte, às vezes você tem um mar que é muito revolto para atravessar. Mas temos aprendido em casa que em meio a uma grande tribulação, essa aprovação te dá uma chance de testar mais ainda a sua fé e de fazer diferente do que você nunca fez antes. E de fato, temos aprendido e sentido muita presença do Senhor em nossas vidas, em nosso lar. E as notícias têm sido cada vez melhores, porque meditamos na palavra dele dia e de noite. E não é o Leandro que fala, é uma promessa na palavra de Deus, que se fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos. E isso envolve a sua vida espiritual, foi que eu falei de manhã, a sua vida espiritual, sua vida profissional, pessoal, enfim. Se meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, então seremos bem-sucedidos naquilo que fizermos. E amados, eu vou contar um testemunho muito rápido, que eu não contei ainda aqui em meio a toda essa situação. Eu pego 2 metrôs até chegar ao trabalho, e um dia eu estava bem chateado. Foi logo quando a gente recebeu a notícia, foi muito recente, e eu estava orando no caminho. Sempre costumo fazer isso, eu gosto de louvar aqui, os irmãos sabem, e às vezes eu vou, canto uma música, tal, na minha cabeça, e orei, e perguntei: Senhor, às vezes é difícil, né? Lembra daquele clichê? Não deve se perguntar por quê, mas o pra quê. Mas a natureza humana pergunta por quê. Não tem jeito. E eu ficava assim orando: o que o Senhor quer com tudo isso e tal? E pelo menos nos ajude, né?
fale. E aquela noite a gente conversaria em casa com os meus irmãos, os meus pais. E aí eu terminei minha oração, eu pedi uma resposta do Senhor. Na verdade, Ele me deu. Acho que foram 15 minutos depois, na verdade. Eu saí de um vagão, entrei no outro para fazer baldeação, e é tudo muito cheio, né? De manhã você só fica com o braço assim, então. E aí eu vi lá longe uma telinha brilhando no celular. Tava escrito lá Hebreus 10, 35. Uma menina estava lendo no celular esse texto. Eu falei, vou ler também. Senti que eu deveria ler aquilo. E foi quando Deus ele me confortou. Ele falou o seguinte para mim e para minha família: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. E atenção para esse versículo: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Vou ler de novo. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber aquilo que Ele promete. Então nós oramos e nós pensamos que a oração ela vai ser respondida assim. E na verdade o nosso tempo não é o tempo de Deus mesmo. O problema é que a nossa sociedade, ela é uma sociedade do instantâneo. É do cafezinho instantâneo, do almoço instantâneo. Tudo tem que vir na hora que a gente quer. Mas muitas vezes, para poder atravessar o mar e chegar lá do outro lado, às vezes nós temos que orar anos e anos e anos, crendo na promessa de que de fato alcançaremos a recompensa ao final. E é justamente o que esse texto fala. E eu transmito para minha família e para vocês também, que devemos de fato perseverar e muito na oração. Porque o cafezinho ele pode ser instantâneo, mas raras são as situações em que a resposta de Deus ela veio assim, instantânea. Então que possamos de fato entender e crer também que para essa igreja, amados, nossa vida aqui, tempos melhores estão de fato por vir. Que possamos declarar que Deus ele é o Deus deste lugar, da nossa vida. Nada adiantaria sair daqui hoje, depois de 5 domingos no mês de agosto, e vocês não entenderem ainda quem somos nós. Amados, nós somos um reino, é o reino de Deus. Nós somos chamados, nós somos uma geração eleita, escolhida, um povo que é separado, completamente separado ao Senhor. Louvemos. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Declaremos isso. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar.
declare isso. Não há outro igual a ti. Declare. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Senhor nosso Deus, não há outro igual a ti, ó Pai. Ó Deus, como é difícil às vezes, ó Pai, caminhar aqui, ó Deus, mas como é bom podemos contar com a tua igreja, podemos contar com os teus filhos, ó Pai, que também foram chamados, ó Deus, para uma nova vida, Deus, para uma maravilhosa luz. Ó Pai, que possamos entender que às vezes para atravessar o mar o primeiro passo precisa ser o nosso. Ó Deus, ajuda-nos a entender, ó Pai, que nem sempre o que pedimos vai ser, ó Deus, respondido naquele exato momento. Cuida de nós, cuida do nosso coração, ó Pai. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que nos anseia, Deus. Da dor, ó Pai, que temos no coração quando deitamos, Senhor, para dormir. Ó Deus, amanhã é um novo dia. Nós temos tão pouco tempo aqui juntos, ó Pai, na tua casa. Mas amanhã, ó Pai, terça, quarta, quinta, durante toda a semana, Senhor, é aí que nós teremos o nosso perfil testado, Senhor. E te pedimos, ó Pai, cuida de nós, ó Deus, fica conosco. Em nome de Jesus, Deus, louvado seja o seu santo nome. Pai, cante. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui, Senhor. Amém, ó Deus. Receba o nosso louvor nessa nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui. Vocês podem se sentar. Queria que todos os jovens da nossa igreja viessem aqui à frente. Hoje quero repartir a minha responsabilidade de oração e essas fichinhas que eles estão recebendo para orar junto comigo aqui nesta hora são fichinhas que fazem parte de uma lista que nós temos sustentado esses últimos dias. Está uma discussão interessante na nossa igreja. Será que então nunca houve assim tantos pedidos? Será que nunca as pessoas ficaram tão doentes assim? A minha avaliação pessoal é que a gente está vivendo um tempo bom de amor, de confiança uns nos outros. Então a gente tem depositado diante de Deus, mas não sozinhos. A gente consegue chegar para os irmãos e dividir com o irmão nossa carga, nosso fardo, dizendo: irmão, me ajuda, está difícil. E a gente tem deixado aquela imagem de que estamos muito bem, de que somos muito fortes, de que Deus está conosco o tempo todo e está tudo certinho na nossa vida. Estamos mais quebrantados, estamos dividindo um pouco mais os pesos reais da nossa vida e confiando mais uns nos outros. Isso faz muito bem para nós. Então não estamos andando sozinhos ou caminhando
nessas lutas sozinhos. Não nos sentimos mais desamparados. Não nos sentimos mais que Deus está longe deixando de nos ouvir, mas ao contrário, estamos vendo o quanto Deus está presente, o quanto Ele está fazendo. Que o meu irmão que tem problemas às vezes maiores do que eu também confia, ele está orando pela minha vida e eu estou orando pela vida dele. E assim nós estamos orando uns pelos outros, crescendo nessa comunhão, nessa intercessão. E isso faz muito bem para nós. Então nesta hora eu estou dividindo com vocês essa responsabilidade. Então está aí a fichinha na sua mão. Eu vou orar aqui, você vai citar os nomes na sua oração. Enquanto eu orar, eles vão orar. Então quero pedir que aqueles que quiserem se apresentar venham aqui à frente. Como já fazemos, vocês podem vir aqui à frente. E vou orar por vocês e eles vão orar junto comigo. E neste dia nós vamos encerrar esse mês dos jovens, com eles trabalhando bastante no louvor, nas atividades, na direção do culto, na oração, em todas as coisas. Se você está aqui na frente, precisa de oração, fala com o seu irmão aí do lado. Ora por mim que eu estou precisando. Né? E assim nós vamos orar e apresentar essas vidas ao Senhor. Pode vir aqui à frente. Vai ser um tempo bom. Se cantamos e cremos que obras maiores se farão aqui, nós vamos trabalhar e permitir que estas coisas aconteçam. Que aconteçam através de cada um de nós, que comece em nós, né? Nossa disposição, nosso prestar serviço, nossa mobilização para que essas coisas aconteçam. Eu pedi que você fique em pé mais um pouquinho. A gente fica em pé como se o nosso coração se prostrasse diante de Deus, maneira da gente dizer que reverenciamos o nosso Deus neste momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, com fé te buscamos, com fé colocamos todos esses nomes na tua presença, com fé no nosso Senhor Cristo Jesus, nós apresentamos as vidas que caminharam até aqui à frente, as vidas que clamam ao Senhor lá pela internet, as vidas que foram listadas nessas fichas. Com fé apresentamos ao Senhor as barreiras que estão diante de nós, algumas também escritas nas fichas, algumas nos corações dos irmãos. Dificuldades que não podemos transpor sem que o Senhor se faça presente. E quando clamamos ao Senhor, e em especial nesta noite eu clamo ao Senhor junto com os jovens, e nós buscamos ao Senhor na mesma fé, e eles têm experimentado a vida do Senhor na vida deles, eles têm crescido, amadurecido, têm chorado juntos, têm trabalhado uns pelos outros, têm aprendido a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Eles têm visto que não é fácil, que não funciona tão simples assim. Mas hoje eu estou junto com eles, orando e buscando ao Senhor e apresentando as vidas, os problemas, as lutas e as dificuldades. E juntos clamamos ao Senhor, e juntos confiamos no Senhor. A igreja do Senhor, buscando a Ti, o dono desta igreja, aquele que verteu o sangue do seu próprio Filho a nosso favor. Nós reconhecemos este tão grande amor do Senhor. Reconhecemos que ninguém mais pode cuidar das nossas vidas se não for o Senhor, e que o Senhor pode usar quaisquer meios. O Senhor pode sobrenaturalmente estabelecer curas, caminhos, desbloqueios, soluções incríveis. Mas o Senhor também pode usar o remédio que nós estamos tomando em casa, as palavras do irmão, do amigo, os conselhos dos pais. O Senhor pode também usar a situação da nossa vida para falar conosco, porque o Senhor não quer atender a bebês mimados, mas o Senhor quer nos fazer crescer, o Senhor quer nos fazer viver a tua vida. E nós amamos ao Senhor por isso, porque as tuas correções não são duras, mas são muito boas, nos fazem muito bem. Continue a falar nas nossas vidas, torna os nossos corações sensíveis a tudo que o Senhor está fazendo. Não nos deixa, ó Deus, ficarmos perdidos, não nos deixa ficarmos surdos à tua voz, insensíveis à tua vontade,
mas permita-nos experimentar dia após dia o que o Senhor quer fazer através de nós. Senhor, são muitos pedidos que estão aqui, muitas vidas estão confiando no Senhor, e nós confiamos no Senhor não para fazer a nossa vontade, mas confiamos que a Tua vontade é melhor. Mas clamamos a Ti, ó Deus, que todas as pessoas que estão sendo apresentadas nesta noite sejam alcançadas pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu querer, pelo Teu toque, pelo Espírito do Senhor falando a estas vidas. Que nenhuma destas vidas, ó Deus, se sinta desamparada, esquecida. Que nenhuma dessas vidas sinta-se, ó Deus, sem opções, sem caminhos, mas seja o Senhor a luz, seja o Senhor o caminho, que se acheguem a Ti. Deus, coloco algumas vidas diante do Senhor, como a dona Sara, mãe do Bernardo, que o Senhor esteja com ela nesse tempo, ó Deus, em que ela está lá no hospital, que a sua vida foi colocada, ó Deus, pelo médico já numa situação última, mas aí o Senhor trouxe de volta, o Senhor recuperou, e ele estava enganado, porque é o Senhor é quem determina as coisas. Continua cuidando dela, Senhor. Continua tratando o seu Adão na recuperação da sua cirurgia, mas trata também lá o seu coração, que ele, Deus, possa alcançar do Senhor o teu cuidado, que cuida da sua recuperação, mas cuida, Deus, da sua eternidade também. Que ele receba o amor do Senhor também através da tua igreja, ele possa ver o quanto ele é amado por ti, ó Deus. Cuida também do Senhor Reno, sogro da Raquel, que está lá na classe de batismo. Cuida do sogro dela, Deus, que está enfermo, que também ele possa ver a mão do Senhor agindo. Cuida destas vidas que vieram aqui à frente, porque elas esperam no Senhor, ó Deus. Cuida dos nossos jovens que estão trabalhando, aperfeiçoando, assumindo responsabilidades, sendo confrontados no seu dia a dia com aquilo que eles estão aprendendo a crer ainda mais. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Nós temos confiado no Senhor, nós temos visto quantas coisas o Senhor tem feito, mas ainda algumas estão amarradas, algumas estão sendo difíceis de serem alcançadas, mas nós confiamos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide das nossas vidas, e nós estamos a aprender a crer ainda mais no Senhor, e não queremos, ó Deus, que o nosso amor deixe de crescer por Ti. Queremos que amanhã nosso coração se derrame ainda mais em amor pelo Senhor. Recebe-nos na Tua presença, continua falando conosco, continua fortalecendo a nossa fé, consola os corações, trata, ó Deus, os feridos, derrama Teu amor sobre todas as vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, os jovens também podem sentar. Pode deixar a fichinha aqui, por favor. Pode deixar a fichinha aí em cima, depois eu vou pegar. Obrigado. Esses dias foram dias de muitas coisas acontecendo, e uma das coisas que estava acontecendo é que as ofertas missionárias, obrigado, por favor, as ofertas missionárias que os irmãos depositavam no envelopinho estavam sendo mandadas para a junta de missões estaduais, e os missionários que trabalham no estado, e eles deixam as suas famílias, deixam os seus sonhos e vão servir ao Senhor, pregar a Cristo Jesus, e às vezes um lugar que ele não está muito acostumado e que vive pela fé, né? Todo mês ele pensa, será que o salário vai cair esse mês, né? E aí aparece um salário lá que Deus multiplica a oferta que o irmão colocou aqui no envelope e foi chegar até ele. Hoje então é o último dia que as ofertas estão sendo mandadas para missões estaduais, pois mês que vem começamos missões nacionais, onde chegamos a missionários em outros estados. Então nós agradecemos a Deus por esses missionários que têm servido ao Senhor. Eu quero orar pela vida deles também. Quero pedir que Deus abençoe estas vidas, eles sejam alcançados por Deus nas suas necessidades. Eu vou pedir agora que todos vocês me ajudem a orar por esses missionários. Alguns vieram na nossa igreja, testemunharam, contaram as suas lutas. Não lembre-se dessas vidas, pense nesses que se entregaram, né? A gente tem dificuldade às vezes de entregar a oferta, eles entregaram a vida deles toda, né? Dependem da oferta que nós deixamos aqui.
Que assim seja uma bênção. Se você, nesse último dia, quiser mandar a sua oferta para o missionário, coloque no envelopinho ali que a oferta é para eles, para que a gente não deixe essa oferta na igreja, mas mande lá para a junta de missões e alcance a vida desses missionários. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é difícil, ó Deus, servir ao Senhor. E eu fico pensando nesses missionários que deixaram a sua vida, o seu cotidiano, mudaram de casa, deixaram alguns sonhos. Algumas vezes eles não têm os recursos que nós temos. Poderiam ter se continuassem aproveitando a sua formação, o seu trabalho, mas deixaram todas as coisas. Às vezes vivem uma vida simples. Às vezes as pessoas humilham os nossos missionários porque são simples, mas eles fazem um trabalho tão especial para o Senhor, de amor. Não esperam nada do Senhor, apenas amam o Senhor e confiam que o Senhor vai mantê-los ali enquanto a tua vontade permanecer sobre eles. Que vida de fé, que exemplo para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor sustente cada missionário do nosso estado, aqui de São Paulo, na correria do dia a dia na capital, uma vida mais tranquila no interior, mas que o Senhor sustente cada um desses missionários, que as ofertas que foram enviadas para eles sejam multiplicadas, que nós também sejamos responsáveis por essas ofertas, pelo sustento deles, pela fé, pela oração, e que eles sejam abençoados pelo Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado pela vida deles. Nós pedimos que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Durante o Cântico Destino, 429, Dinário para o Cristão, os irmãos têm a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas. É um momento da nossa igreja, então você que nos visita, fique à vontade. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor, sempre em minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar.
pedimos que o Senhor possa consagrar, que o Senhor possa abençoar todas essas ofertas entregues hoje, Senhor, em Teu altar, Pai. Que tudo possa ser usado, Senhor, da melhor maneira possível, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria para os irmãos que vão usar esse dinheiro, Deus. Que possa ser usado nas Suas obras, dentro da igreja, Pai. Também nos trabalhos missionários, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Programação dos jovens esse mês de agosto. E eles colocaram um desafio para estudarmos então durante esse mês, e várias pessoas participando, várias maneiras de olhar para isso, do tema e o assunto, e eu fiquei muito contente da proposta que eles criaram, do desafio que eles colocaram para si mesmos. Fiquei muito contente das participações que nós tivemos, os irmãos que falaram, os estudos que nós tivemos, as apresentações que foram feitas da palavra de Deus, da visão, da maneira de se colocar, e aquilo para mim fez muito bem, de duas maneiras. Primeiro, porque edificou minha própria vida, e como pastor, vendo o que estava sendo tratado com a igreja, eu achei muito bom. Claro que a nossa igreja tem todas as faixas etárias. Talvez algumas pessoas não acompanharam todos os detalhes, não entenderam todos os detalhes daquilo que foi colocado, porque estamos fazendo uma comparação da vida, principalmente do jovem adolescente, que usa a internet, o computador e as redes sociais, e não é de conhecimento de todas as pessoas, mas creio que da maioria. Alguns bastante, no dia, muito uso, alguns um pouquinho, alguns já ouviram falar alguma coisa, mas a grande maioria tem contato com as redes sociais e usa a rede social. E falando da rede social e das situações que acontecem no uso das redes sociais, eles usaram as terminologias, o comportamento, os procedimentos no uso das redes sociais para comparar com a nossa vida cotidiana. Então, assim como nas redes sociais, através do computador, você coloca informações, você coloca fotos da sua vida, você compartilha com as pessoas situações, imagens, você pega a informação que uma pessoa mandou e você viu e passa para outras pessoas. E isso tudo acontece na rede social, mas acontece também na vida social. É assim que a gente faz. Uma das coisas que vimos hoje de manhã, através da palavra que o Leandro trouxe para a gente, é que o perfil, ou aquilo que a gente faz na rede social, mostra bastante de como somos. Então, as mensagens que a gente posta, as piadas que a gente posta, os comentários, o que a gente compartilha, as imagens, o quanto frequentamos as redes sociais, essas coisas mostram bastante de nós mesmos. E como disse o Leandro, muitas pessoas podem conhecer bastante sobre nós só de olhar o nosso perfil ali nessas redes sociais. Às vezes nós não demos conta de algumas coisas que somos ou fazemos, uma pessoa olhando lá pode perceber e nós nem tínhamos notado. Então vale a pena a gente pensar bastante sobre isso. E o tema proposto pelos jovens, então baseando-se e fazendo uma analogia nas redes sociais, é criando um perfil aprovado, fazendo uma avaliação, quem somos nós? Então vou pedir para colocar a imagem que está na nossa página das redes sociais. Aí está a página dos jovens da nossa igreja. Quem somos nós? Criando o perfil aprovado. E aí você pode entrar lá e pode ver as informações, fotos, imagens, comentários, Como bem disse o Leandro, as empresas sabem que elas precisam estar nessa rede para estabelecer a comunicação, a imagem da sua empresa.
e eles controlam então as informações da sua empresa e os seus funcionários, para que a imagem daquela empresa seja sempre uma imagem agradável, de uma empresa adequada, boa, que satisfaça o mercado, que satisfaça seus clientes, que crie almejos nas pessoas dos seus produtos ou até de trabalhar na sua empresa. A imagem é uma coisa muito importante, que o que é chamado aqui de perfil, que não é só a imagem, mas as informações, a interação, o que foi construído na linha do tempo. Esse é o perfil. E esse perfil, então, está sendo trabalhado pelos jovens, baseando-se no Salmo capítulo 1. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, um salmo conhecido, alguns sabem de cor. Vale a pena você aprender este versículo, esses versículos são 6, ou pelo menos o primeiro, né? Vale a pena você lembrar-se do primeiro versículo, que já diz muito para as nossas vidas. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Talvez as versões sejam diferentes, não há problema, mas vou pedir que você acompanhe. E vamos estudar este salmo e depois falar um pouco sobre esse perfil aprovado. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não são, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria primeiro estudar bem esse texto. Eu queria que você entendesse esse texto e tivesse no seu coração. E toda vez que você lesse do Salmo 1, você continue aprendendo, mas que você leia e entenda pelo menos algumas coisas que vamos estudar hoje. Eu tive a oportunidade de estudar esse texto ainda na faculdade de teologia, quando o professor fez um sorteio das pregações. Cada um vai pregar sobre alguma coisa e tipos de pregações diferentes. E eu caí no tipo de pregação expositiva, e aí eu tinha que pregar o Salmo 1. Foi um desafio, porque eu não sabia pregar expositivamente. Acho que ainda não sei até hoje, mas pelo menos a nota eu consegui, e garanto para os irmãos que a gente vai chegar bem perto disso hoje. Mas tive a oportunidade de estudar e chegar a algumas conclusões fantásticas que eu ainda não tinha chegado até então. E graças a Deus foi aprovado pelo professor, então não se preocupem que essa mensagem já foi aprovada, né? É uma mensagem que usei há tantos anos atrás, mas que ela se renova todos os dias na minha vida. E ela está no meu coração e procuro aplicá-la para mim. Espero muito que seja abençoadora para você. No primeiro versículo, o que você percebe? Primeira palavra, bem-aventurado, uma palavra composta, foi traduzida já para algumas versões como feliz. Feliz é o homem. Mas você podia pensar na palavra bem-aventurado. Nós estamos no mês dos jovens. E eu lembro, e a gente estava conversando ainda hoje, eu estava conversando com o Jefferson e com o Moacir sobre programas de computador, né, a tecnologia crescendo e os jogos de antigamente. E eu lembro que eu comprava revistas na banca que tinham a programação de alguns jogos. Eu chegava em casa, depois pegava aquele computador que a gente ligava na televisão e digitava o programinha e gravava em fita cassete para depois reproduzir aquele jogo. E a descrição da história era algo incrível. Contava de um ser de outro planeta que pegou uma nave espacial e foi até a Terra, e quando ele chegou aqui na Terra encontrou as pessoas, e tinha uma descrição, uma fantasia ótima. E depois, quando você dava o play lá, era um quadradinho, né, atravessando a tela até bater no outro quadradinho. Pronto, era isso aí, né? Era só isso, mas a fantasia que tinha naquilo tudo era incrível, né? Eu achava fantástico. Era uma aventura descrita
que a gente conseguia viver olhando quadradinhos na tela. Alguns ainda aficionados por Atari, né? Ainda conseguem ver isso. As nossas crianças falam assim, esse jogo é muito chato, né? Não tem todo aquele visual que os jogos de hoje têm. Mas a gente conseguia olhar para aquele monte de quadradinhos e viajar naquela fantasia, naquela aventura. Algumas pessoas conseguem olhar para a vida como essa aventura. É uma aventura, pode dar certo, pode não dar, tem riscos, tem problemas, né? Tem princesas, príncipes, tem dragões, tem lutas, tem tantas coisas. E no final todos esperamos ser vencedores. Dá tudo certo, é uma aventura essa nossa vida. E o texto diz que a sua aventura vai dar certo. Vai ser bem-aventurado o varão que cuida da sua vida para que não aconteçam 3 coisas. Primeira coisa, você pode me ajudar? E não ouve o conselho de quem? Dos ímpios. Não ouve o conselho dos ímpios. Você já ouviu muitos conselhos. As pessoas vão dizer, nas redes sociais nós vemos discussões de pessoas colocando a sua opinião. Eles estão colocando, os comentaristas na televisão estão colocando, as propagandas agora na época de campanha eleitoral, eles estão tentando influenciar a sua opinião. E eles estão tentando formar a sua opinião. E o conselho serve para quê? Para formar a sua opinião, para você tomar o sentido da sua vida. O que você vai fazer então? E aí lá vem um conselho. O que eu faço então? E aí o conselho está lá para te ajudar a tomar uma decisão. E as propagandas de televisão tomaram o lugar dos conselhos. E os comentaristas que ganham para defender a posição da rede de televisão, eles estão criando opiniões. E nós estamos, olha, que bom que ele falou isso, porque eu gostei desse pensamento. A gente precisa tomar certos cuidados. Assim como a gente precisa tomar cuidado com os nossos amigos. E os jovens, eles estão buscando amigos que deem conselhos. O que eu faço agora, cara? Pô, faça isso, aquilo e aquilo outro. E eles estão trocando informações. E um está confiando no outro. E é interessante que a fase da adolescência, principalmente, mostra como eles confiam muito mais neles mesmos, entre eles, do que na palavra do pai e da mãe. Então isso é muito perigoso. Meu pai é chato, minha mãe é chata. Eles falaram um monte de coisa, mas não... A gente fica procurando. Só que aí a gente pensa que, porque ficamos adultos, nós paramos com isso. Irmãos, quantas vezes adultos estão se comportando como adolescentes, dando ouvido a conselhos terríveis, e não pararam para pensar no que estão ouvindo e nas consequências. Nós vemos o que as pessoas têm colocado na internet, os comentários que elas têm feito, e eu fico pensando, será que ela não pensou nas consequências disso que ela falou? Às vezes pensamos, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu quero chegar nesse ponto ainda, mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: se nós somos uma família, não tem um montão de gente a ver com a nossa vida. Talvez na sua casa, você precisa lembrar que você tem uma família. Você tem pai, mãe, tem filhos, e que o seu comportamento reflete neles. Eu achei interessante, e graças a Deus pelo cuidado desta igreja com a minha família, porque era muito comum há tempos atrás, e como eu também tenho meu pai pastor, é muito comum as pessoas cobrarem, mas você é filho de pastor. E os outros filhos? São filhos de irmãos da igreja. Qual que é a diferença? São seus filhos que brincam, que correm, que falam, que aprendem as coisas na escola, que aprendem as coisas nos jogos, que aprendem as coisas na televisão. E eu fico pensando, então eles não têm problema eles fazerem outras coisas? Hoje em dia, as crianças, os meus filhos, são cobrados como os filhos dos irmãos. E a cobrança que eu faço para os meus filhos, faço para o filho dos irmãos também. A cobrança que faço para a minha vida como pai é a cobrança que faço para os irmãos como pais. A gente precisa ficar atento aos conselhos,
a opinião que está sendo formada. Em termos religiosos, quantas pessoas têm falado em nome de Deus, criando opiniões, criando sistemas de pensamento, são capazes de fazer uma pessoa se entregar e morrer, apertar um botão e explodir-se no meio de outras pessoas, matar a si mesmo e matar um montão de gente que não tem nada a ver com aquilo, porque alguém montou a opinião no coração dele. Mas você pensa que isso é o pior? Não é pior. Tem outras coisas piores. É quando as pessoas pensam que estão perto de Deus, mas estão longe. E muitas das pessoas que falam em nome de Deus têm ensinado coisas terríveis. E às vezes usam as Escrituras, mas na verdade colocam as pessoas longe de Deus. E as pessoas aceitam, falam: olha que palavra boa, veio de Deus, ele leu a Bíblia. Mas ninguém vai lá conferir, ninguém vai ler o contexto, ninguém vai estudar a palavra de Deus. Para assinar o contrato do banco, todo mundo lê, pergunta, lê 2 vezes, 3 vezes. Será que é isso mesmo? Estamos fazendo como crianças que abrem a tela do seu computador e vem a propaganda do joguinho e falam: maravilhoso, quero jogar isso, e clica em instalar. E vai aparecendo um monte de tela, ele só vai colocando próximo. Ele clicou 10 vezes no próximo, depois joga feliz da vida. Aí quando você vai usar o computador de novo, está tudo infectado, está cheio de mudanças, de configuração. Você, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aquele monte de programas que foi instalado, que cada vez que ele clicou um próximo, estava assim: você aceita lá instalação, mudança de configuração, e a criança só foi clicando no próximo, ele não leu, né? E a gente está fazendo a mesma coisa na nossa vida, para um montão de coisas. Próximo. É esse imediatismo que o Leandro falou aqui na hora do louvor. Precisamos das coisas instantâneas, não dá para ler, não dá tempo. Corre, vamos para o próximo. Próximo, está instalado. Agora já foi. Eu vou ouvir um conselho. E geralmente ouvimos conselhos das pessoas que aceitamos a autoridade delas. Eu já disse isso, mas vou dizer de novo para gravar bem no seu coração. Algumas pessoas gostam de assistir o jornal, ou ler o jornal, ou ler um informativo em algum site, um portal de notícias, e você sempre abre o mesmo, naquele você confia. O jornal disse lá: olha, é até amanhã, faça a inscrição até amanhã. O outro disse: até semana que vem. Mas espera aí, o jornal que eu confio é esse aqui. E aí você toma a sua decisão baseada no jornal que você confia. E muitas vezes você não vai conferir na instituição que realmente está colocando a situação. Você confia na informação que foi passada para um conselho. Faça a inscrição até amanhã, faça a inscrição até a semana que vem. O jornal que você confia é esse que você acredita, e você toma a sua decisão por isso. O político que você confia, às vezes você não gosta do que ele faz. Você sabe que os políticos têm uma maneira de apresentar as coisas. Às vezes você nem está confiando muito, mas você fala assim: mas eu sempre votei nele, minha família sempre votou nele, eu vou votar nele também. Quando você vê aquela propaganda do político, você se emociona, você chora. Parece que a gente está num culto, né? Que ele falou de Deus na sua vida. Aí você fala: nesse que eu vou votar. Irmãos, que responsabilidade que nós temos. Olha o conselho que você tem ouvido. Mas bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Uma segunda etapa: às vezes você começa a ouvir algum conselho, sabe? Começa a pensar: mas e se você ouvir alguns conselhos, se você achar que está sendo bom, e as pessoas falaram em nome de Deus, e fizeram propagandas maravilhosas, e aquela semana foi tão boa, você se sentiu emocionado com tudo aquilo, e aí você resolveu dar uma olhadinha. E o segundo ponto é: bem-aventurado aquele que não anda. Na verdade, algumas traduções assim: não se detém, não dá uma paradinha. Sabe por quê? Porque o caminho de Deus é reto e justo. Mas tem um montão de caminhos atravessando por aí. Um caminho que faz assim, e fala assim: esse caminho vai chegar lá em Deus, vem por aqui comigo que ele vai chegar lá em Deus. Não é assim que as pessoas falam? Todas as religiões levam a Deus? Não é assim que eles falam? E é isso que a Escritura fala? A Escritura diz que só há um mediador. Só um. O próprio Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Presta atenção nisso.
ninguém vem. Quando Jesus está lá com Deus, ele fala: só podem chegar aqui as pessoas que eu trouxer, porque eu já estou com o Pai. As religiões estão tentando levar o homem a Deus, mas Jesus é o único que está com Deus, é o único que pode pegar o homem e trazer até onde Deus está. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi isso que Jesus disse. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o religioso, ninguém, não tem igreja, não tem caminho. A igreja é um caminho para a nossa vida aqui na terra, mas não para nos salvar e levar até Deus. Cristo é quem leva o homem até Deus. E às vezes nesse caminho, em vez de eu seguir esse caminho retinho, eu estou maravilhado com aquele caminho que foi apresentado, aquela religião, aquela proposta, filosofia, aquele pensamento, aquela maneira de olhar para a Bíblia. Hudson falou nesse mês aqui daquela Bíblia Style que inventaram agora, que tem palavrão na Bíblia, porque eles escreveram a Bíblia para jovens. E aí Pedro falou assim, solta um palavrão. Não, Pedro não falou assim. Não preciso dizer essas coisas. Eu não preciso mudar. Mas é tão legal, porque quando você dá uma paradinha, né, nesse caminho reto e fala assim: e se eu fosse por esse caminho aqui? Ele vai lá também, é tão legal. E a pessoa olha e fala assim: é maravilhoso, vamos viver assim? Porque ele deu uma paradinha, se deteve. Ou, como você leu agora para mim aqui, não anda nesse caminho. Bem-aventurado o homem que não anda nesse caminho. Sabe, eu vou abrir com vocês uma informação bastante importante sobre a nossa igreja. Estamos trabalhando com muitas dificuldades para regularizar a nossa igreja. E estamos trabalhando por todas as exigências da prefeitura. Graças a Deus estamos dando bons passos, muito rapidamente, conseguindo passos que ainda não tínhamos alcançado. Só que agora paramos num bem complicado, que nós não sabemos ainda como vai ser. A prefeitura olha a nossa construção aqui como uma construção que tem o seu tamanho em metros quadrados e faz um cálculo de quantas pessoas podem lotar a nossa igreja. Então, considerando a galeria, o templo, o salão de baixo, as salas, todas as partes onde pode estar alguém e ocupar aquele espaço, chegou-se o número de 700 e tantas pessoas. Essa não é a nossa vida. Ou a gente está aqui no templo, ou a gente está no salão, ou a gente está nas classes, não é assim? Mas para eles não podem calcular dessa maneira, eles calculam em metros quadrados. E aí, quando eles fazem esse cálculo, eles chegaram à conclusão de que 700 pessoas vai ter um monte de carro aí na frente, e que vai entupir essa rua, e que vai causar problemas para a comunidade aqui do lado. Eu também concordo, se viessem 700 pessoas aqui, ia ser um problema essa rua. E a gente não tem estacionamento. Então eles disseram o seguinte, que provavelmente o CET vai vir aqui, vai fazer uma pesquisa, mas que pode chegar a uma necessidade de que precisa ser feito algum beneficiamento na via pública, nas calçadas, na sinalização, troca de mão, que vai ter que fazer um monitoramento por câmera, que vai ter que fazer um montão de coisas. E ele já avisou que esse custo pode chegar a R$750 mil. Sabe qual é o caminho dos ímpios? Bom, se vamos gastar 750, você tira 300 do bolso, senta na mesa de alguém e tem uma conversa bem aberta. Assim, a gente não pode resolver isso? Esse é o caminho dos ímpios. Mas o caminho reto é o seguinte: a gente tem que fazer o projeto, a gente tem que arriscar, e vamos pedir a Deus que dê o caminho certo, ou que dê os 750 mil se precisar. Mas nós temos que esperar em Deus o caminho de Deus. E continuamos tentando, continuamos falando com o engenheiro, continuamos vendo os nossos projetos, continuamos contactando as pessoas responsáveis. Nós não desistimos de nada. O CET ainda vai ter que vir aqui para fazer toda a avaliação, vai ver a situação real, e esperamos que com isso mude, né? Mas nós não vamos andar pelo caminho dos ímpios, porque nós queremos testemunhar depois. Nós fizemos o que era correto e Deus nos abençoou. Nós queremos dizer: olha, eles cobraram 750 mil e a gente pagou, sabe como? Porque Deus mandou dinheiro. Eu creio que até, se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Você crê assim também? Mas nós vamos testemunhar. E se Deus mostrar o caminho certo, ou seja, de mostrar que a gente consegue comprovar para o CT que não é assim, que a gente consegue mostrar para a prefeitura que a nossa vida não é como eles estão pensando, que eles conseguem chegar a essa conclusão, então, que a gente não causa esse problema. Se a gente conseguir mostrar tudo isso e eles aceitarem essa situação,
Então nós vamos chegar a um caminho, e aí vamos poder ensinar para as outras igrejas, dizer assim: faça como nós fizemos o certo, o justo, oramos, Deus nos abençoou, e nós conversamos, explicamos e fizemos esse procedimento, esse, aquele, e fomos aprovados. Aqui o meu pedido de oração por essa semana. Essa semana eu e o Evandro vamos na prefeitura de novo, vamos começar os primeiros passos, negociação, ver as possibilidades. Então eu vou pedir que você ore por essas decisões tão importantes, que não são rápidas, né, mas envolvem tantos procedimentos. Vou pedir que você ore por isso. Mas nós não queremos andar pelo caminho dos ímpios, nós queremos andar nos caminhos aprovados por Deus, caminho reto. Porque depois, se não dá certo, acontece como aconteceu numa igreja que eu conheço. A igreja conversou com um vereador, que ele segurou a situação e conseguiu, e eles construíram numa área que não podia ser construída, e passou muito tempo, foi tudo bem, e o vereador ajudou, e a igreja estava feliz da vida, porque Deus abençoou a fazer aquele negócio, que não podia fazer, mas Deus deu o caminho, acertaram, deu tudo certo. Há pouco tempo atrás tiveram que derrubar quase metade da igreja. Imagina assim, que essa parte todinha da igreja aqui teve que ser derrubada. E aí tiveram que reconstruir de novo, e tiveram que cuidar toda essa área, porque não podia ter construído aqui. E agora estão cortando mais uma parte, porque ainda assim deu problema, a manutenção que eles fizeram, a reforma que fizeram não foi adequada, estão quebrando mais uma parte. Mas é isso. Imagina o testemunho. Imagina o testemunho. O pastor falando para a igreja: irmãos, vamos ter que cortar porque a gente fez errado, não podia. Ou vai mentir: não, nós fizemos certo, Deus tinha dado caminho, agora ele mudou. É culpa de Deus nessa história? Mas se não podemos fazer isso na igreja, irmão, se na nossa casa, como é que a gente fala com os nossos filhos? Não, isso é assim mesmo, tal. Depois a gente diz: não era bem assim, mas eu não vou ficar explicando isso. Quais são os nossos procedimentos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida? As pessoas olham para nós e falam assim: aqui está uma pessoa aprovada por Deus. Hoje estávamos estudando na classe de batismo de um homem que agiu de uma maneira tão íntegra, que a pessoa que trabalhava na casa dele falou assim: sabe, esse homem parece Jesus Cristo. Olha o testemunho que a pessoa deu. A biografia dele está num livro chamado O Homem de Pés Sangrentos, porque ele era um indiano que atravessou a pé o Himalaia e depois chegou até os Estados Unidos, e ele atravessou o Himalaia e foi embora porque ele precisava pregar de Cristo Jesus. O Homem de Pés Sangrentos, Sadhu alguma coisa, eu não vou lembrar o nome todo dele. Oi? Muito bem, é esse o nome, eu não sei nem repetir. Eu queria que vocês percebessem então que é possível fazer o certo, e nós temos uma palavra que vem das Escrituras Sagradas dizendo o seguinte: se você não andar no caminho dos ímpios, o que acontece com você então? Puxa vida, irmãos, só uma ledinha sabe essa resposta? Vou perguntar de novo, ok? Agora você já sabe, né? Colhe essa resposta aí no seu coração. Se você não andar no caminho dos ímpios, o que vai acontecer com você? Bem-aventurado, irmão, você será bem-aventurado. A sua aventura vai dar certo, você vai ser feliz. Mas alguns assim começam a ouvir alguns conselhos, dá uma paradinha para ver o caminho dos ímpios. Alguns começam a andar no caminho é uma progressão, as coisas vão progredindo. Chega a um ponto que agora você está fazendo a mesma coisa que eles. Está tudo normal na sua vida, não tem mais problema. Você olha cristãos orando, se quebrantando diante de Deus, se emocionando com coisas espirituais, você fala: esses caras são loucos. Você não entende. Você não entende por que jovens se comprometem com a virgindade hoje em dia. Você não entende por que a igreja vem no sábado às 3 horas da tarde para orar. Eles não entendem essas coisas. Você não está entendendo por que um monte de gente posta um monte de besteira na internet para você, e você fala assim: não vou compartilhar essas coisas, não quero. Alguns testemunhos que a gente vê na nossa classe de batismo, um deles é do Sérgio, contando como ele está vendo uma mudança na vida dele.
Como ele falou assim, antes eu gastava uma noite inteira em lugares inadequados, contrários à minha família, contrários à minha saúde. Mas agora eu não tenho vontade, eu acho que não faz bem para mim. Assim, eu queria gastar uma noite agora orando, né? Numa noite de vigília. Ele mesmo disse, quem o vê agora, né? nem compreende, né? Como é diferente, né, Sérgio? São transformações que Deus faz que as pessoas não vão entender. E as coisas vão... Se você vai se entregando ao mundo, chega uma hora que você agora está sentado na roda dos escarnecedores. Você olha os crentes e fala assim, olha lá, que trouxa. E você faz escárnio e dá risada deles. Olha lá, que bobão, ó, de madrugada orando. Olha só a página dele, só tem versículo bíblico. Que bobo. Quem engana quem? Tudo que você fala para ele fala assim, vamos orar, vamos esperar no Senhor. E aí começa a fazer escárnio, começa a achar engraçado, começa a achar inadequado. Não tem nada a ver. Silvia, mande um abraço toda a igreja para o seu pai, viu? Deus te abençoe. Silvia vai visitar o seu Adão agora lá no hospital, que é o horário da visita. Então, que ela leve o abraço de toda a nossa igreja lá para o seu Adão. O escárnio agora se tornou parte da vida. Foi uma progressão, as coisas foram indo, foram ficando cada vez mais comuns. Agora não tem mais sentido. Oração, leitura da Bíblia, o que é isso? Foi uma progressão. Mas a Bíblia diz o seguinte: se você também não se assentar na roda dos escarnecedores, como será a sua vida? Bem-aventurada. E aí continua, bom, de tudo isso agora, pensa bem, ao invés de você aproveitar-se dessas coisas e ter alegria nessas coisas, ele fala assim, antes a alegria desse homem bem-aventurado é de meditar na palavra de Deus de dia e noite. Eu não digo, e o texto também não diz que você vai ficar lendo a palavra de Deus de noite e dia. Vamos trabalhar? Não, eu vou ficar lendo aqui, né? Vamos acordar, vamos estudar? Não, eu estou lendo a palavra de Deus. Não é isso. Alguns fariseus faziam isso, se justificavam, não, nós somos religiosos, nós não podemos fazer essas coisas, servir o país, cuidar das pessoas que nós estamos cuidando da religião. E Jesus chamou-os de hipócritas, não é isso? Mas meditar significa o seguinte: à noite, na hora de dormir, ou quando você acorda, enquanto você está indo para a condução. O Marcelo deu esse testemunho, ele põe lá o DVD lá do Rota 66, enquanto ele está no trânsito, aquela correria toda, ele fala assim, pode ir mais devagar, não tem problema, eu estou ouvindo aqui, não quero chegar antes de acabar. E ele está ouvindo a palavra de Deus. Ou você está lá na condução lendo, lá no seu celular, como o Leandro falou que a moça estava fazendo lá no metrô, e você lê um versículo, e aquele versículo fica na sua mente noite e dia. Isso é meditar. Isso é fazer com que você entenda o que Deus quer para a sua vida. E vão acontecer nas situações do dia, e você lembra, mas eu li hoje. E vem uma opressão sobre você, uma pressão sobre você. E você fala, o que está acontecendo? O que eu vou fazer agora? Opa, mas eu li hoje. E aquilo traz uma direção para a sua vida, um conselho que veio de Deus para você, não dos ímpios. Um caminho que vem de Deus para você, não dos ímpios. Um lugar para você descansar que veio de Deus para você, não dos ímpios. Lá está o prazer dele, porque ele sabe que ali está a segurança. Ali ele está seguro. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore plantada no deserto, você sabe o que vai acontecer com ela. Mas uma árvore plantada do lado do rio, puxa, que coisa boa. Fruto na época certinha, folhas verdes, aquele calor, você quer tomar uma água fresquinha no rio, quer banhar-se no rio. Quem mora lá em Manaus, né? Manaus. Você vai lá e fala assim, poxa, vamos brincar no rio, e aquele calor, aí você sai do rio e vai para debaixo da árvore com as suas folhas e curte aquela sombra tão boa. Você fala assim, aqui está uma árvore que está viva, não está morta. E ele compara a sua vida com essa árvore. Você vai ser como uma árvore lá no rio, do lado do rio.
Você vai dar o fruto no tempo certo. Então não se preocupe, irmão, se as coisas não estão acontecendo agora, ou do seu jeito. Você queria muito, mas não está acontecendo. E você está investindo no tempo certo. Você vai ter o fruto. E vai ter folhas. E as pessoas vão olhar para você e vão ficar admiradas com a sua vida. O qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer dará certo, prosperará, vai funcionar. Irmão, que coisa boa isso. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Então você quer ser, na verdade, uma pessoa bem-aventurada. Siga os conselhos de Deus. Mas os ímpios não são assim. Eles são como a moinha, aquele montão de graveto, igual a gente via nos filmes de faroeste, que mostra o deserto, assim, o vento passando, daqui a pouco passa aquele negócio seco rolando assim, né? Nos desenhos do Pica-Pau, você já não viu isso? Aham, tá vendo? São como essa moinha. Toda vez que você vê essa moinha, agora você vai lembrar, olha, igual o ímpio. Olha o ímpio passando aí. São como essa moinha seca, não dá certo as coisas para ele. Salmo 37 fala uma coisa muito importante: não se assuste com o sucesso dos ímpios, porque às vezes parece que eles estão ascendendo tanto, depois quando as coisas caem, eles estão perdidos, porque a confiança deles estava só nessas coisas. Mas aquele que prospera em Deus, não importa se a vida dele está muito boa financeiramente ou muito ruim financeiramente, ele está sempre bem. Ele confia na mesma pessoa, que é Deus. Ele tem uma família que está intercedendo por ele, uma família que acompanha, que ele não precisa manter uma imagem, mas ele está com essa família. Aqui ele está amparado, acalentado. Aqui ele pode chorar na hora da tristeza, celebrar na hora da felicidade. E ninguém está condenando ele, ninguém está julgando. Todos estão dizendo, graças a Deus pela sua vida. Que diferença, irmãos. Os ímpios não são assim. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Lembre-se, haverá um juízo, um julgamento. Um dia todos serão julgados. Você confiou em quê? Na sua prosperidade, no seu trabalho, nas suas conquistas, nos seus bens, nos seus contatos, na corrupção, no seu... Em que você confiou? Qual é o julgamento? Condenado. Simples. A Bíblia condena. Mas você confiou em mim. Foi fiel quando você tinha muito, foi fiel quando você tinha pouco. Você serviu ao Senhor no seu tempo, com a sua vida, com a sua oração, com a sua dedicação. Você chorou com o seu irmão quando ele estava triste. Você celebrou com ele quando ele estava feliz. Você cuidou dos órfãos e das viúvas. Você tomou conta da sua família. Você honrou o seu pai e a sua mãe. Você procedeu bem. Você foi fiel a mim. Eu fiz parte da sua vida. Eu fiz parte das coisas que aconteceram na sua vida. Eu estava presente na sua vida todos os dias. Deus conhece. Não é assim que termina o último versículo? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Para onde você está indo? Como você chegou até lá? E aqui eu quero fazer uma outra análise. Quem foi que falou que era o caminho mesmo? Jesus falou, eu sou o caminho. E aqui o versículo 6 está dizendo, eu conheço o caminho. Ele sabe quem é o caminho. Se você estiver nesse caminho, você está seguro, porque é o próprio Filho de Deus. Esse é o caminho. Deus conhece o caminho. Ele quer que esse caminho prospere. É esse caminho que é o único caminho que Deus aprova. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja comigo uma coisa então, irmãos. Há dois tipos de pessoas aqui. Você percebeu? Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Então há ímpios. Há ímpios. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Então há ímpios andando nos caminhos e oferecendo caminhos para você. Há ímpios. Então nós temos dois tipos de pessoas: um bem-aventurado e um ímpio. Aquele que é uma pessoa que confia em Deus,
aquele que confia em si, nos seus caminhos, nos seus conselhos, que ri dos outros. Esse aí. Há dois tipos de pessoas. E no final do juízo, só há duas soluções. O caminho dos justos, esse Deus conhece. Lá em Mateus diz: vinde benditos do meu Pai. Eu os conheço. Mateus 7. Mas para alguns, para os ímpios, Jesus vai falar assim: não vos conheço. Inclusive pessoas que falaram em nome de Deus, que expulsaram demônios, fizeram sinais e maravilhas, profetizaram em nome de Deus. Mateus 7, está escrito lá. Esses são ímpios. Diziam confiar em Deus, mas na verdade estavam pensando nos seus próprios caminhos. Então, irmãos, é preciso criar um perfil aprovado. E não tem meio termo. Ou o nosso perfil vai ser aprovado por Deus, ou vai ser o perfil de um ímpio. E as pessoas estão lendo o nosso perfil, estão vendo. Elas estão vendo o nosso dia a dia, elas conversam com a gente, elas visualizam a gente, elas veem a roupa que nós usamos, elas veem as brincadeiras que nós fazemos, elas veem todas as coisas que estão acontecendo conosco. E quando elas olham também nas páginas do Facebook, os comentários no Twitter, as fotos que nós postamos, qualquer coisa, elas avaliam a gente. Então veja só, que não é criar um perfil apenas, mas é criar um perfil aprovado. Quem é que aprova então? Quando você cria o perfil seu no Facebook, quem aprova o seu perfil? É você mesmo. Você é o juiz dele. Eu quero colocar essa foto. Você muda a capa e põe assim: eu quero que eles me vejam nessa capa. Mas olha uma coisa interessante, eu vou rodar um vídeo para vocês. Um vídeo rapidinho, não tem som nenhum. Mas dá uma olhada nessa imagem. Quero fazer você pensar numa coisa importante. Põe um vídeo para mim, Marcel ou Jefferson. Tira o som para mim, por favor. Tira o som. Ok, pode cortar para mim. Apenas para você pensar uma coisa. Se eu pedir para imprimir a imagem dessa pessoa que apareceu aí, que está na sua cabeça, a imagem que está na sua cabeça, se eu te pedir para você imprimir, qual é a imagem que eu vou ver? Alguns vão imprimir a imagem de quando essa pessoa estava mais nova. Alguns vão imprimir quando ele já passou algum tempo. Alguns vão imprimir a última imagem. Cada um pensa nessa pessoa de uma maneira. E a mesma coisa acontece com a gente. A gente tem uma ideia sobre nós e a gente pensa que as pessoas estão vendo isso. Olha, porque o meu cabelo, porque a minha roupa, meu corpinho sarado. A gente imagina, as pessoas estão percebendo isso de mim. O meu jeito de falar, né? Como eu me apresento. As pessoas olham para mim e elas têm essa imagem de mim. Mas não é sempre assim. Na maioria das vezes não é como pensamos. As pessoas têm uma outra imagem da gente. As pessoas veem a gente diferente. Mas nesse momento, eu estou pedindo para você não se iludir com a imagem que você pensa que você está fazendo, mas para você fazer uma avaliação. Qual a imagem que os nossos filhos fazem de nós pais? A maneira como nós cuidamos deles, a maneira como nós cuidamos da nossa própria vida. Qual a imagem que os nossos pais fazem de nós como filhos? A maneira que eu os trato, a maneira que eu respondo com respeito às orientações.
Qual a maneira que os nossos amigos nos olham? Mais profundamente, qual a maneira que as pessoas que não gostam da gente olham? Às vezes as pessoas que menos gostam da gente veem mais as realidades do que somos, e a gente deveria ouvir mais a opinião deles. Os nossos amigos nos poupam. Como é que eu estou hoje? Ih, tá ótimo. Que mentira. Mas o nosso amigo fala: você está horrível. Você fala: eu confio no meu amigo. Não é assim? Mas a pergunta mesmo é: bom, e Deus, o que é que Ele está pensando da gente? Será que é a mesma coisa que eu estou pensando a meu respeito? Porque a gente pensa: não, está tudo ótimo, Deus é amor, está me aceitando, está desse jeito, está bom. Mas talvez não seja isso. Qual dos dois perfis eu estou? Eu estou no aprovado ou no desaprovado? Como Deus está olhando para mim? O que Deus está planejando a meu respeito? Porque na vida real, quem aprova o meu perfil não sou eu mesmo. Na vida real, quem aprova o meu perfil é o Deus. É o Deus que tem o caminho, que tem o último momento da nossa vida. É o Deus que toma para si a nossa alma depois, quando nós morremos, e que faz dela o que Ele quiser, não o que nós queremos. Aqui está um problema muito sério. É Ele quem toma as decisões. Só que agora ainda é tempo da gente mudar o nosso perfil. E aqui está uma coisa interessante no tema que os jovens propuseram para nós: criando um perfil aprovado. Nosso perfil não está pronto e definitivo, ele não acabou ainda. É possível mexer nele, é possível reformular tudo, é possível pensar em todas as coisas, mudar todas as coisas que estão erradas, é possível começar quase que do zero. Diante de Deus, irmãos, é bem isso, é começar do zero. 2 Coríntios 5,17 diz: eis que faço nova todas as coisas, e as coisas velhas já passaram. Deus olha para nós como uma nova vida. Então, e tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, tudo bem, nessa vida eu sofro as consequências, mas diante de Deus eu sou uma nova vida. É possível. Irmão, não se conforme com o seu perfil, não se conforme com a história da sua vida, não se conforme com a maneira como você olha para si mesmo, mas avalie o que Deus está olhando para você. Diga: Senhor, me ajude a criar esse perfil aprovado. É possível, irmãos. Por isso que você está vivo aqui hoje. Os que já foram não têm mais condições de mudar, estão classificados de uma maneira ou de outra, mas nós podemos mudar isso ainda. Não se conforme. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você leu isso hoje, quando nós começamos o culto, o texto que está no seu versículo. E de manhã nós lemos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente a vontade de Deus, irmão. Crie com o próprio Deus ajudando a sua vida um novo perfil, um perfil aprovado por Ele. Seja um homem, uma mulher aprovados por Deus. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos. Senhor Deus, o Senhor que estabeleceu conosco uma aliança em Cristo Jesus, que recebe os que creem em Cristo, que consideram as palavras de Cristo, que atendem aos mandamentos de Cristo. O Senhor considera nesta aliança a fé que nós temos e não as coisas que podemos fazer ou ser. O Senhor considera o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por nós quando Ele estabeleceu essa aliança. O Senhor considera Ele como sendo o caminho, e é a esse caminho que nós recorremos. Nós queremos criar com o Senhor um perfil aprovado. Nós queremos viver nessa condição nova. E queremos, ó Deus, experimentar a oportunidade de pedirmos para Jesus que Ele nos aceite
assim como fazemos nas redes sociais com nossos amigos. Talvez, ó Deus, nesse primeiro momento, Jesus não nos aceitaria baseado na condição que nós somos, na situação que temos vivido, e é por isso que eu dou graças ao Senhor, porque Jesus não vai recusar nenhum dos que quiserem crer em si, ó Deus, dos que quiserem crer em Cristo Jesus. E eu quero agradecer ao Senhor, porque nós chegamos diante do Senhor completamente desaprovados, e o Senhor que nos abençoa ao criar um novo perfil para nós, ao criar uma nova história, ao estabelecer conosco uma aliança. E o Senhor não fará testes conosco, o Senhor não vai deixar um período de experiência, mas o Senhor firmará essa aliança, e o Senhor mesmo trabalhará para mudar a nossa vida. É isso que o Senhor nos ensina na Tua palavra. E o Senhor ainda diz, como estudamos hoje, que nós seremos felizes. O mundo vai ser igual para todas as pessoas, mas nós vamos estar arraigados no Senhor. Nós vamos estar sendo bem-aventurados, estar sendo cheios do Espírito do Senhor. Vamos viver a experiência de vida com o Deus único e verdadeiro, um ser divino, incrível, vivendo nas nossas vidas, enchendo-nos de esperança. Não há Deus como o Senhor. Ajuda-nos a não nos enganarmos a nós mesmos. Ajuda-nos a não vivermos expectativas falsas. Ajuda-nos a não sermos ingênuos, crianças e imaturos, mas faz-nos crescer naquilo que o Senhor aprova. Faz-nos continuar crescendo, experimentando como temos experimentado esses dias, o mover do Senhor na nossa vida, as direções do Senhor, o quebrantamento, que não se preocupa em sustentarmos imagens de si mesmos, que não nos preocupando mais, ó Deus, em tentarmos enganar as pessoas, mas trabalhando verdadeiramente para que Jesus apareça nas nossas vidas. Livra-nos do nosso pecado, porque somos pecadores. Livra-nos, ó Deus, dos gostos que nós temos, porque gostamos do pecado. Mas o Senhor pode mudar isso. O pecado está arraigado, ele acontece mesmo quando não pensamos, e acontece nos nossos relacionamentos, acontece com as pessoas que amamos, e ofendemos e entristecemos. Nós deixamos as pessoas sem esperança. Se o Senhor não fosse Deus, nós deixaríamos o Senhor sem esperança sobre nós. Mas porque o Senhor é Deus, e porque o Senhor pode mudar todas as coisas, confiamos em Ti para que mude as nossas vidas. Que o Senhor nos conserte, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos receba, que o Senhor nos aceite, e que possamos viver um relacionamento íntimo com o Senhor, de verdade, verdadeiro, até aquele dia que, quando o Senhor chegar e quando Cristo vier nos buscar como Rei e Juiz, nos receba sendo aprovados, conhecidos e amados pelo Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus. Cuida dos corações, cuida da história das nossas vidas. Que a Tua palavra guie-nos sempre à Tua verdade. Cuida de cada coração esta noite. O Senhor conhece todos eles. O Senhor conhece aqueles, ó Deus, que têm se entregado ao Senhor, que continuam aprovados pelo Senhor e são bênção para as nossas vidas. Agradeço ao Senhor pela vida deles. Mas o Senhor tem tratado algumas que estão incomodadas, que perceberam o peso, que sofreram esses dias, porque perceberam que precisam crescer mais. E o Senhor as está incomodando e chamando, continua falando com elas. Traga-os, ó Deus, a uma nova etapa de maturidade na sua vida, mais um passo. Traga-os, ó Deus, mais perto do Senhor. Traga-os, ó Deus, mais perto da Tua vontade. Abençoa estas vidas, porque eles querem, eles estão trabalhando para isso. Ó Deus, e cuida principalmente dos corações endurecidos, porque eles estão dizendo que isso não tem nada a ver com eles.
Cuida, Deus, daqueles que ainda não firmaram uma aliança com o Senhor. Cuida daqueles que estão dizendo que assim está bom, que não tem problema. Ó Deus, cuida destas vidas também, porque o Senhor os ama muito e estão banalizando o seu amor. Não sejam enganados, mas que acordem, ó Deus, que caminhem juntos, que todos nós nos abracemos, que nos fortaleçamos, que sejamos recebidos pelo Senhor e que andemos juntos no caminho reto que é Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja. Te agradeço por esse tempo, esse mês, essas mensagens que falaram tanto aos nossos corações, que tenha valido a pena para cada um de nós, para todos os irmãos, para todas as pessoas que ouviram essas palavras. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe os nossos jovens, para continuarem prosseguindo nos caminhos do Senhor, para serem aprovados, e que o Senhor esteja ao lado deles, criando o perfil de cada um deles, todos os dias, até a eternidade. Oro por eles, oro pela tua igreja, oro por todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em Lucas 12, 35, 40, diz a palavra: estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Estendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Irmãos, será que nós todos estamos preparados para a volta de Jesus? E hoje parece que foi assim, o pastor começou a falar e eu já tinha algumas coisas que eu estava querendo falar com os irmãos, eu já tinha até redigido aqui, escrito, e como foi o mês dos jovens, eles falaram sobre perfil. Hoje o Leandro falou sobre perfil. E ele falou qual é o nosso perfil perante nossos amigos, nas redes sociais, o nosso perfil no nosso lar, o nosso perfil com a nossa família, no nosso trabalho. E eu escrevi qual o nosso perfil perante Deus, porque será que nós temos agradado a Deus? Será que nós temos feito a vontade de Deus? E quando o pastor hoje começou a pregar, e eu falei, nossa, parece que a pregação veio falar com a música que o coral vai cantar, né? Que fala da volta de Jesus. Então, eu queria dizer para os irmãos que a gente tem que fazer a vontade de Deus, que a gente tem que agradar a Deus e que a gente tem que ter um perfil aprovado por Deus, porque quando Ele voltar, a gente tem que estar preparado para esse momento. Então, o perfil que Deus quer que nós tenhamos é que a gente possa fazer a vontade aqui na terra, que a gente possa agradar a Deus e que nós possamos seguir os caminhos dele.
Está na hora. Sinais do fim me avisam, é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração, de amar o meu irmão, como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Está na hora. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora. Sinais do fim me avisam, é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração, de amar o meu irmão, como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Amém. Nesse momento eu já quero convidar o pastor aqui à frente, que ele vai fazer essa oração para encerrar. Mas não só o pastor eu quero convidar aqui, eu quero convidar todos aqueles jovens que vieram aqui à frente para que fiquem aqui à frente também, para o pastor orar pelas suas vidas, por favor. E você que não veio a primeira vez que o pastor chamou, eu também quero te convidar. Se você quer fazer parte deste grupo, se você quer participar conosco, ou mesmo que você só queira vir aqui à frente, venha, por favor. E ao final do culto, assim que o pastor terminar a oração e o pessoal da banda começar a tocar o pós-lúdio, os irmãos começarem a ir embora, por favor, continuem aqui. Nós juntos vamos fazer uma oração e eu quero falar algumas coisas com vocês, os jovens. Eu pedi mais alguma coisa para vocês. Eles vão ter que ficar aqui na frente, mas eu gostaria que você saísse, quando acabar aqui, você saísse do seu lugar e viesse e dar um abraço aqui. Escolhe um ou dois, né? Vem dar um abraço neles aqui, diga que você vai estar orando por eles e vamos terminar assim esse culto com essa coisa tão especial, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles, porque foram essa bênção nas nossas vidas, porque estão assumindo as responsabilidades que Deus tem dado e porque estão vivendo as coisas que Deus quer que eles vivam. Fique em pé mais uma vez, vamos orar ao Senhor. E assim que terminar a oração, você já pode sair do seu lugar, já pode vir aqui e dar um abraço neles. Eu vou pedir para vocês, quando terminar a oração, descer aqui, pode ser? Aí o pessoal que for vindo aqui, vocês recebam esta homenagem de toda a igreja para vocês. Recebam o carinho e a alegria da igreja por ter vocês na história da nossa vida, aqui da existência da Igreja Batista Ebenezer. Oremos. Senhor, assim terminamos esse culto e consagramos a vida dos nossos jovens para estarem nesse perfil aprovado, para amarem uns aos outros e, acima de todas as coisas, amarem o Senhor.
para estarem preparados para aquele dia e receberem com alegria a volta de Cristo, para andarem firmados na Tua palavra e curtirem a vida em toda a plenitude que Jesus falou que iria oferecer, para não andarem no engano, mas para andarem na verdade, para andarem nas alegrias que não são passageiras, mas nas alegrias que são eternas. Que o Senhor assim abençoe a vida deles, abençoe a vida dos irmãos, que todos voltem para casa acalentados pelo Senhor, transformados pelo Espírito do Senhor, protegidos pelos Teus anjos, e vivam uma semana cheio da Tua presença, cheio da vontade do Senhor sendo manifestada a cada um, da Tua palavra aquecendo os corações e falando grandemente. Seja uma semana de bênçãos, e aqueles por quem oramos, os enfermos, os que não podem estar conosco, que também o Senhor fale no coração deles, que recebam também, ó Deus, o amor do Senhor em cada um deles. E assim, terminando este culto aqui, este tempo juntos, termine o nosso estar junto, mas não termine a nossa comunhão, o amor de um para com o outro. Que assim seja a bênção do Senhor sobre todos nós, agora e para sempre. Amém, Senhor.